partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria no nosso coração, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Eu sou o Caio Ismael e estou aqui mais uma vez com muita alegria no meu coração, como apresentador convidado desse programa tão lindo. Minha gratidão imensa à nossa querida irmã Eliana, que também é a comunicadora desse programa, e, claro, a minha gratidão à FEAL, por essa oportunidade de estar aqui me desenvolvendo, aprendendo essa arte da apresentação. Então, minha gratidão à FEAL por essa oportunidade. E a você que está sintonizado conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está conosco, lembre-se que é possível enviar perguntas, comentários, dúvidas pelo WhatsApp 11 99643 3827. E também, claro, nosso boa tarde ao pessoal da produção, que faz com que esse programa chegue até os nossos lares, chegue até os nossos celulares. Então fica aqui nossa gratidão a eles também. E nós estamos também nas diversas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é só digitar lá, procurar a TV Mundo Maior, que pode passar a nos seguir, nos acompanhar. Também estamos no YouTube, RBN/TV/MM. E não deixe de compartilhar, de dar seu joinha, seu like, de enviar para os seus amigos, familiares, todos aqueles que você acha que esse programa possa de alguma forma tocar o coração. E também estamos no website tvmundomaior.com.br. E lá é possível ver os diversos conteúdos que são apresentados pelo canal, da divulgação da doutrina espírita. E hoje vamos tratar um tema, vamos continuar, na verdade, estudando o Evangelho de São Marcos. E o grande tema hoje, onde a nossa irmã vai responder as perguntas: podemos vencer a vida por nós mesmos? Qual o caminho para ganhar? E ela também vai decorrer um pouquinho sobre o termo celestial que Marcos traz para nós no seu Evangelho. Ela vai ter como base Marcos, capítulo 4, versículo 23, que diz: a generosidade e o reino de Deus. Irmã Eliana, boa tarde. Boa tarde, semanal. Como é bom estar aqui. A cada semana vamos avançando um passinho atrás do outro, um degrauzinho atrás do outro, devagar e sempre. A tartaruga vence a lebre, lembre-se. Há em nós, claro, um desejo de chegar a termo logo, de amanhecermos santos ou consagrados à virtude das virtudes as mais excelsas. Mas, como a tartaruguinha nos ensina na grande parábola, vamos devagar porque venceremos esta corrida. Muitas vezes a nossa pressa a alcançar a perfeição nos afasta da própria perfeição, porque existe aí uma imperfeição inclusa, que é apenas pensar em si, é esquecer-se do outro. Esquecer-se do outro é esquecer-se do reino. Sim, do reino de Deus. Qual o significado desse reino para nós? Já paramos para pensar? O reino de Deus é um lugar que eu vou após morrer? O reino de Deus é aqui e é agora. Nós temos falado que no Evangelho de Marcos, alguns estudiosos apontam que ele é fatual. Ele conta continuamente, desde jovem ele esteve no processo, aos 40 anos, ele vem para Roma, ele convive com Pedro, ele convive com Paulo, então ele tem bastante dados que foram narrados a ele, além da própria vivência que ele teve. Enfim, é um evangelho muito fatual, pequeno, são 16 capítulos, não vamos percorrer enquanto estudo contínuo, mas vamos trazer alguns temas que são importantes para o nosso crescimento espiritual
na casa de oração nas qual nós estamos, na vida onde vivemos, no trabalho onde percorremos as estações, né, do nosso pão de cada dia. Não é verdade? Pense sempre nisso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Repita essa frase ao entrar na sua fábrica de trabalho, ao chegar na sua sessão, né, de trabalho empresarial, ou chegar, sabe, no apoio de uma estrutura toda, você é aquele apoio, aquela pessoa que mantém tudo cheiroso, limpo, arrumado, organizado. É tão bom você saber, né? No hospital, por exemplo, o apoio é imprescindível para a não proliferação, né, de bactérias e tudo mais. E, sim, enfim, sem apoio, né? Aliás, o apoio é a grande alavanca do mundo. Sem alavancas, nós não conseguiríamos mover o mundo, tampouco o nosso mundo íntimo. Por isso, como a tartaruguinha, vamos contar com o apoio do vagaroso movimento da alma. Ela é lépida, rápida como uma lebre, sim, mas o nosso passo, o nosso corpo, nossa matéria, a nossa mente, o momento em que nós estamos vivendo, isso atrasa. A lebre tem que se conter e tem que alegrar-se com a experiência da tartaruguinha, dia após dia, encontro a cada encontro, caminhando com Jesus. Nós vamos de quarta em quarta, de semana a semana, de quinta em quinta-feira, construindo um pedacinho do caminho. Hoje o tema é generosidade, né? Como o Caio trouxe, e é muito importante nós pensarmos nela como um todo. Eu sou generoso ou eu não sou generoso? O que é tornar-se generoso? Que faculdades, que dinâmicas eu preciso ter para ter generosidade? Começamos, muitas vezes é muito bom definir algo pela sua antítese, né? Pelo que ela não é. Então, o avesso da generosidade, o que é? A mesquinharia, a avareza. Tem por detrás o excesso de egoísmo, não é só o egoísmo, o excesso de egoísmo, é realmente nunca não pensar no outro em nenhum momento. É muito importante isso. Há isto em nós, há momentos que pensamos em nós mesmos. É importante, sim, também, mas tudo que é em excesso, ele retira a vivacidade, ele preenche os espaços onde existiriam outros matizes, outras colorações, outras oportunidades, outras falas, outros encontros, enfim. A generosidade da vida é ampla, ela está dentro da diversidade. É tão importante entender isso, porque o espírito de generosidade que caminha dentro de um homem, uma mulher, uma criança, tem crianças que são generosas por natureza, toda criança é generosa. Não, você vê crianças que são ligadas, grudam no brinquedo e fica, e tem outras que nem ligam para o brinquedo. A gente analisa ali, ou vê ali, reencarnações apegadas aos bens e outras desapegadas. É só ligada ao pai e à mãe, não, às vezes ela tem 8, 10 filhos, não desgruda do brinquedo, 4, 5 desgrudam, outro 3 não desgrudam, enfim. Quando temos uma multiplicidade familiar maior, nós podemos observar que é a mesmo alimento que se põe à mesa para todos, a mesma fala e o som de voz que vem de nossos pais, ou mesmo os vizinhos que estão à nossa volta, a mesma cultura com a qual nós coabitamos, nas imagens, nos rádios, na TV, mas cada um tem um jeito de ser, cada um tem sua peculiaridade, tem como se diz, a sua identidade, né? A sua marca, né? Na verdade, a sua digital, é a digital divina, digital do espírito, está ali, é você. É, ninguém pode substituir a sua digital, né? É o conjunto do que você é, do que você se tornou. Caminhando com Jesus, cumprimentamos a todos com muito carinho, com muita alegria. Nós abraçamos aí a nossa querida Guiomar, o nosso Júlio Sena, a nossa Aidi, a Regina Prata e todos os outros que a gente não sabe o nome e vai falando de vez em quando, né? Damião, Alexandre e muitos outros que a gente acompanha algumas vezes quando conseguimos na internet, nos programas, etc., né? Mas sabemos que são amigos
e do qual hoje fazemos parte, e quão importante é nos sentirmos pertencentes às coisas. Muitas vezes temos uma necessidade tão tola, tão ainda infantil em nós, não é? De nos separarmos, de mostrarmos que não estamos nas coisas. Não é eu sou disso, eu sou daquilo, eu não sou mais, ou eu sou. A gente é de todas as coisas e estamos em todas as coisas que estamos fazendo. Não é verdade? Na hora que eu olho para a Fundação Espírita André Luiz, que eu falo dentro dela, que esse microfone me comunica, que, né, eu sei que eu não trabalho lá, não tenho carteira assinada, eu não tenho nenhum compromisso, além daquele da gratidão e da generosidade que a FIAL teve em nos receber a essa casa espírita, a nós que também vamos nos aperfeiçoando ao longo do tempo, como o Caio aqui de forma tão bonita agradeceu a aprendizagem de apresentador, eu agradeço a aprendizagem de comunicador, uma comunicadora, um nome muito bonito, um lugar da alma que nem ambicionei, vamos dizer assim, né? Que nem almejei, nem pensei que tivesse na minha capacidade. Quem reconheceu isso foi o nosso querido Marusso, que estava ainda né, com um cargo, tudo ocupando a, a direção ali da FIEL junto a todo o grupo. Geralmente a gente sabe, né, o Espiritismo tem encontra em Atos dos Apóstolos e em toda a orientação espiritual uma administração diferenciada das administrações, geralmente do mundo corporativo. Ele experimenta novas direções, ele busca novos modos. O próprio Cristo, nosso Cristo amado, inaugura isso no seu caminho. Então, vamos lá ao tema para a gente não ficar se perdendo nas beiradas, né, que vão vindo no nosso discurso. O tema, então, vamos centrar no tema novamente, vou lê-lo aqui com carinho para vocês se segurarem aí no tema, para aprenderem, né? A gente quer falar hoje com muito carinho do significado do termo celestial no Evangelho de Marcos. Como Marcos é estudado como aquele que é factual, conta fatos, então o reino celestial, no Evangelho de Marcos, bem no de Mateus, se você olhar em todos os evangelistas, o reino celestial, o que é celestial, não é depois da vida, não está no espírito dissociado da carne e da matéria. O celestial está aqui, torna-te celeste, traz o reino. No encontro passado, no retrasado também, nós falamos, quando Cristo fala, né, Marcos 4 ainda, o reino de Deus, né, Deus está em mim, está sobre mim, e Ele me ordena, e Ele me diz para dizer que o reino de Deus está entre nós. Então, o celestial mundo, que é descrito para nós nas literaturas várias de nosso crescimento, seja qual segmento religioso tenhamos tido de nossos pais, avós, bisavós, etc., então ele diz aqui, a semente brota e cresce, mas ele nem imagina, voltando aqui, né, o nosso raciocínio, a terra dá conta de tudo sem a ajuda dele. Então, o ganhar que Marcos está nos trazendo e que Jesus nos ensina, vem sozinho, não vem pelo esforço dele. Sim, uma pessoa honesta, ele é generoso, ele como um rio corre tranquilo e quando pode ele dá. Ele faz tudo que está ao seu alcance, é inato nele. Ele já adquiriu essas tarefas, porque a avareza e a mesquinhez já lhe ensinou que mesquinhez traz mesquinhez e avareza traz avareza. Ele já aprendeu isto, a duras penas, a dores profundas. Então agora ele vem com a generosidade, como um riachinho que transborda suave, como pétalas das flores que brilham na tarde, como perfume, sabe? Natural da natureza, que às vezes toma nossas narinas, né? E aí ele vem aqui com o espírito de sequência, que nós já estudamos, primeiro o ramo, né? Depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele colhe. É o tempo da colheita. Este é o reino de Deus. É assim que podemos, diz Marcos logo em seguida, descrever o reino de Deus. Olha que bonito. É uma ilustração que nós podemos usar, que o reino de Deus em nós
É uma semente que a gente põe quando estuda, quando estamos aqui, quando a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz faz esse trabalho, ela está fazendo o reino de Deus, ela está colocando a semente, ela entrega, fecha suas portas e, né, fica na gaveta lá os programas, vai soltando. Mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que faz com que você abra aquele programa, que você encontre tal pessoa, que você leia tal coisa, que você passe para o outro. É um movimento que extrapola a capacidade individual. É um movimento que vem de Deus. Então vamos aprender o que é generosidade através de um longo texto, não muito longo, muito lindo, vai ser lido pelo nosso querido Caio Ismael, apresentador hoje conosco, convidado especial, e vocês vão ver aonde está a generosidade, em que momento Emmanuel usa esta palavra. Ele enumera 22 itens para entendermos a generosidade. Vamos caminhar nesse percurso? Te convido com todo o amor do mundo e com todo o carinho. No livro, se você tiver aí Palavra de Vida Eterna, corre aí na sua estante, pega o Palavra de Vida Eterna e o Cântico 94. Procura lá no item 94, página, e reúne-se conosco para olharmos esta passagem de Emmanuel e compreendermos o que é o reino de Deus, o que é o celestial para o Evangelho de Marcos, para o próprio Cristo, segundo Marcos, segundo Pedro, segundo Paulo. Deus nos abençoe, abra o nosso coração, que amanhã acordemos com essa semente, com uma pequena haste de generosidade, dentro do que vamos ler agora, ouvir com todo carinho. Até já. Gratidão, irmã, pelas palavras. E vamos então ler o texto trazido por Emmanuel, pelas abençoadas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde, em Palavras de Vida Eterna, em 23 itens, ele vai nos trazer a questão da generosidade, que a irmã tanto trouxe para nós, que está no Evangelho de Marcos. E ele usa como generosidade duas palavras essenciais: beneficência e paciência. Então, Emmanuel junta como atributos da generosidade a beneficência e a paciência. Então, vamos começar, e ele faz uma citação primeiro a Paulo, que está em 1 Coríntios 13, versículo 4. A caridade é paciente, é benigna. E aí, 23 itens, Emmanuel então discorre sobre o tema. Beneficência, sim, para com todos, que foi o que a irmã disse, né? A água sacia a sede, não só dos bons, mas também dos maus, né? Para com todos, beneficência para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indulgentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. E aí Emmanuel traz o entretanto. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale. E aí ele continua muito interessante, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, mas o respeito à audição, né, ao que o outro está nos trazendo. Respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis. Esse é sensacional. Silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. E aí Emmanuel faz, então, um fechamento no item 23, onde ele fala: a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade,
toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então, irmã, nessa ciência da paz que a senhora sempre traz, a espiritualidade sempre traz para nós, né, paciência, ciência da paz, parece que é um atributo fundamental para a gente desenvolver a generosidade, a beneficência. E aí eu gostaria que a senhora pudesse nos ensinar, nos trazer um pouco como desenvolver a paciência, que é uma coisa que angustia tanto a nós, a nossa sociedade, os indivíduos. Como desenvolver essa arte da paciência nesse caminho, porque eu estou entendendo que sem a paciência, a gente que é semente, a gente não vai conseguir desenvolver em nós mesmos a beneficência e a generosidade. Então, se a senhora puder comentar um pouquinho sobre a paciência, nós agradeceríamos. A leitura de Emmanuel é uma enumeração ímpar, é maravilhosa. Merece um programa inteiro para a gente ir caminhando na direção da execução e da conquista de cada uma delas. Sim, Caio, a paciência está em todo esse trajeto. Se não tivermos essa ciência de pacificar os nossos impulsos e necessidades, nós não olharemos nunca a necessidade alheia. A generosidade, ela está completamente ligada à percepção do outro, a essas categorias atualmente criadas da empatia, o conceito de alteridade, que é recente na nossa história sociológica. Tudo isso é aquela simpatia que eu tenho de semelhança da dor do outro. É uma dimensão maior de colocar-me no lugar de outro. A generosidade, em verdade, ela não é ostensiva, ela nem sabe disso. O ser generoso, como a água não sabe que ela é generosa, ela apenas doa, ela dá. Geralmente, o espírito generoso, ele, quando conquista essa virtude, através de, como a gente falou, de longos sofrimentos em vidas pregressas, ele entra no planeta já até em um processo reencarnatório de generosidade familiar. Já é aquele ser que traz no eixo familiar a ajuda contínua a tudo, a todos, como água, como uma coisa suave, como uma coisa leve, não é? Ele já ganhou a ciência da paz. Ele já sabe, através da dor, que sem a paz e sem perceber o outro, e sem se colocar no lugar do outro, e sem dar, ele não ganhará. Ele já aprendeu que a generosidade atrai generosidade. Ele já aprendeu que o reino de Deus é como essa semente que o homem colocou no campo. Então, quando ele se relaciona humanamente, ele sabe que quem dará o crescimento é esse processo que é inato, que está dentro das coisas. E a lei de crescimento, é a lei de progresso, é a lei da vida que Deus soprou em todas as coisas, ao criá-las. O sopro divino esteve presente nessa construção do reino e da criação das coisas. Então, é uma forma da gente voltar à origem, ao que nós chamamos de tempo primordial e originário, onde só havia abismo e nada havia sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. Então, a paciência, ela é uma iluminada presença dentro de nós. Na escuridão, a gente tateia, bate-se nos outros e erra muito e se machuca. Em vez de ganhar, perdemos. Mas quando Deus diz haja luz, ou seja, quando eu adormeço e me entrego a Ele, que é a mesma imagem de Jesus dormindo no fundo da barca, e Ele vai usar, Marcos já vai colocar logo em seguida a imagem da tempestade e os ventos tempestuosos transformados em brisas, a beleza do Cristo, que transformou a tempestade. Acalma-te, ventos. Olha, ou seja, tenha paciência, ventos. Ciência da paz, pacifica-te, acalma-te, ventos. Será que nós dizemos isso aos nossos dissabores, às ventanias e tempestades íntimas? Acalma-te, meus ventos, acalma-te, minha alma. É acalmar-se, é calma, alma. Dentro da palavra acalmar-se tem a ciência da paz, que é a alma acalmando-se.
É a alma pensando que ela não é mais sozinha, que ela foi criada por um ser. O reino de Deus está nela e Deus sopra sobre ela. É algo que todos nós que estamos iniciando a caminhada espiritual precisamos ter dentro de nós. É solitária essa aprendizagem, é entre cada um de nós e Deus. É Ele que nos visitará, como Ele visita aquela semente que o homem colocou no campo. Ele não sabe como, mas no dia seguinte está lá o broto verde, depois o grão, né? Depois a haste, depois as folhas, depois o grão e ali o alimento que vem à mesa. Então a generosidade, ela é este elo de ligação entre eu e o outro. E é a arte de quem não quer só ganhar, ele quer dar, porque ao dar ele ganha. Quem quiser salvar sua alma, quiser ganhar a sua alma, a perderá. Quem a perder por amor a mim, quer dizer, quem dar, perder é dar de si. Em vez de eu pensar em mim, eu dou. É muito lindo. Esta é a dinâmica da ciência da paz. E quem dá, tem paz. Ele deu porque ele quis dar, porque ele é dele, da arte dele, ele alcançou esse estágio espiritual dentro da sua pessoa. Ele vai naturalmente, como a natural a água passa, ele vai fazer o que é possível pelo outro. Não é verdade? É lindo, é simples assim. Não tem uma fórmula, Caio. Eu acho que nós estamos, como fomos feitos dentro de uma educação bancária, onde a fórmula vem pronta, eu só aplico e resolvo a questão. Eu lembro que tive um professor de física no primeiro ano colegial que ele falava isso. Nem tudo na vida tem fórmulas. Existe uma fórmula que se chama-se não fórmula. Vocês precisam aprender essa fórmula. Ou seja, está nas mãos de alguém que está além de vocês. O homem não alcança tudo. Ele precisa aprender o seu limite. Ele precisa aprender sua pequenez. Vocês, ele dizia, precisam aprender o seu limite. Estudem, leiam antes de dormir a questão. Ai, não entendi nada. Né? Mas põe a semente. Você pode acordar de manhã e aquilo estar vivo na sua alma. Era uma imagem da parábola do homem que pôs a semente e foi deitar e foi dormir, esqueceu que pôs lá a semente. Coloca a fórmula na sua mente, repita ela várias vezes. E de repente você vai falar e ela está. De repente você vai se comportar e você vê aquela qualidade, aquela virtude em você saindo naturalmente, você se alegra consigo mesmo. Nossa, brotou, eu pus a semente, eu gravei. Hoje vamos colocar a semente da generosidade dentro dos nossos corações. Sim, sem a ciência da paz, eu não posso ser generosa, porque a pressa em ganhar me fará perder. Mas a generosidade em si, ela traz dentro de si essa semente da paz. É isso que eu preciso entender e atender. Eu posso ser pacífico e profundamente mesquinho, e avaro, e indiferente às dores do outro. Você olha para aquela pessoa, ela é pacífica, ela não se altera, ela é indiferente, é um perigo. Muita gente confunde. Nossa, aquela pessoa é pacífica, né? Às vezes eu digo, eu sinto outra coisa naquela pessoa. Eu sinto que ela é ensimesmada e indiferente. Olha, tá vendo aquela pessoa ali? Aquela criança? Ela não tá vendo que caiu, que precisa que a gente levante, ou que está olhando para nós. Então tem uma diferença entre a indiferença, que é estar no lugar e não estar ao mesmo tempo, que está pensando em si, ou elevado em seus próprios desejos e necessidades, e a verdadeira paz, que ela se comunica ao outro e ela atrai para si a busca de quem está necessitando da generosidade, do sedento, do necessitado. Por isso que Emmanuel enumera todos os 22 itens das necessidades humanas que eu preciso atender, porque é o caminho da generosidade, Caio. Enfim, voltamos à súmula das súmulas, vamos dizer assim. Fora da caridade não há salvação. Eu não salvo a minha paz íntima sem caridade, sem dar.
porque é dando que se recebe. Está escrito. Grande poema de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Gratidão, irmã, por esses ensinamentos e a profundidade que a senhora conseguiu ir na importância de a gente conseguir dar para receber, né? Então, muito lindo esse ensinamento e como a senhora juntou, a sementinha precisa ser colocada, mas a paciência de esperar a sementinha crescer. Então, achei muito bonito essa linha de raciocínio da senhora também, como se conecta esses dois elos, né? Então, gratidão por esse ensinamento tão bonito mesmo, que a gente possa guardar no nosso coração, nós que estamos ouvindo, e mais do que guardar, né, irmã? Que a gente possa confiar em Deus que essa sementinha vai crescer no nosso coração e pedir a Deus a paciência para esperar crescer, que a gente sabe quanto difícil que é. Então, fica aqui minha gratidão à FEAL pela oportunidade, por essa santa oportunidade de estar aqui. Gratidão à senhora mais uma vez. Me despeço mandando um forte abraço a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, e um abraço a todos da emissora, da FEAL e também à senhora. Boa tarde a todos. Caio, é um momento em que nós tocamos um pouco o reino de Deus. Esse homem dorme, pense, ele vem cansado, exausto, adormece e esquece que pôs a semente. Eu acho que nesse momento que nós não ficamos observando e medindo, em que ficamos mais tranquilos e nos entregamos ao sono, não é? Veja, logo em seguida adormece. E quando acorda, então é necessário pôr a semente continuamente, mas saber que há uma natureza que vai dar o tempo dela crescer. E esperar com alegria, olhar a terra e o se olhar quando acordar, ou seja, abrir os olhos para ver e poder observar a verde haste surgindo em suas novas atitudes. E quando você não vê ainda as novas atitudes, quando ainda o velho permanece ali incrustado, então a nossa tarefa é novamente olhar esses 22 itens e observar onde foi que nós não conseguimos parar e fazer e realizar. Porque são 22 caminhos onde nós vamos desenvolvendo esse espírito de comunidade, esse reino celeste, o celeste no terreno, o divino no humano, o espiritual no material. É isto. Esta é a missão maior de todos nós, esta é a alegria maior de todos nós, e caminhar com Jesus é descobrir o reino de Deus entre nós, é perceber essa grandeza, como Marcos, é fazer com que nós tenhamos em Deus o nosso fundamento dos fundamentos e entregar a Ele o crescimento das coisas. Se quisermos controlar, e isso é uma doença do século XX, XXI, XVIII, XIX, de toda essa era do capital, não é? O controle terrível, né? Do controle que a natureza agora mãe vem e mostra que escapa. Nós não conseguimos, como aquele professor de física falou, há variáveis que escapam de nós. Einstein também disse isso, não é possível, Deus joga dados com as coisas. Então, tanta coisa se descobre, nunca se chega a um fim. É Deus. Chegamos nele finalmente. Agradecemos a Fiel, a você que está nos ouvindo, que está conosco, a você que pode nos ouvir e que pode esta noite, né? Pode nos ouvir agora à tarde, ou se de noite ou nos ouvir novamente. Ou se acaso chegou em casa e procurou algo para aquecer seu coração, sua alma, nos ouvir, que você possa se alegrar. Põe essa semente no seu coração, a da generosidade. E não coloque o reino celeste lá no outro lado, quando eu partir para os santos que ficam nas paredes. Agora é a hora. O reino está entre nós, disse Jesus, há mais de 2000 anos. Alerta total. Né? Informa o teu espírito sobre isso. Informa os teus familiares. Olha, eu estou informando vocês que o reino de Deus está entre nós. É hora de desenvolvermos uma cultura da fraternidade, uma cultura da singeleza,
uma cultura do cuidado, uma cultura da fala que não agride, uma cultura da preocupação e da generosidade. Enfim, agora é a hora do nosso trabalho, de fazermos a nossa pequenina parte. Beijos no seu coração, querido sócio, querida Feal, e todos vocês que sustentam e mantêm essa comunicação, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Convido você que percorreu conosco esse programa, um pedaço dele que seja, que se emocionou, que pensou na semente que está plantando no seu coração, que examinou a sua avareza, a sua mesquinhez e sentiu-se humilhado, talvez, pelo discurso da fé. Não se sinta. É natural a nossa mesquinhez e a nossa avareza. A sociedade nos inclina para isso. Ela não partilha, compartilha. Então, apenas oremos juntos para que vença em nós a nossa generosidade. Ela está aí como semente, mas se eu não colocar ela na terra, arar e colocá-la intencionalmente com a minha consciência, como prova aberta, que eu fecho como um propósito, um desejo em minha vida. Então vamos juntos desejar a generosidade, sonhar a generosidade. E essa semente. Muitas vezes as pessoas vão tão longe perguntando, mas como cultivar a semente da generosidade? Onde cultivar? Aqui em Emmanuel nós temos os 22 indicações, mas já é fruto da semente. A semente é o sonho, é o desejo, é o projeto. Nós humanos podemos fazer projeção, podemos fazer metas para nós. Então, a minha meta, Senhor Deus, hoje, enquanto ouço esse programa, enquanto me encontro com nosso querido irmão Caio Ismael e irmã Iana, quando me encontro com a Fiel e TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova, é realmente colocar no campo dos meus desejos, dos meus sonhos, esta semente da generosidade. Eu vou cultivá-la. Sei que vou me ver continuamente observando ao lado dela a minha mesquinhez e a minha pequenez. Chorarei até com dificuldade em retirar aquela blusa do armário que já não uso há 2, 3 anos, aquele sapato que mal abro a caixa e está lá parado e que poderia vestir os pés de alguém que está desnudo e com frio. A blusa de lã que nunca usei e ficou guardada quando ganhei de presente na despensa, aquele alimento que já está vencendo, quase vencendo, e eu não vou usar dele. Enfim, Senhor, quantas vezes poderei, Senhor, vencer a mim mesma, a mim mesmo? Rogo a vós, Senhor, dê a mim esse sentimento maior de luz, de bênção e de paz, para que eu possa desejar, quando o pedido vier a mim, quando eu ver que a generosidade me falta, eu tenha força, Senhor. Como o homem da parábola, eu deite, durmo e amanheça de manhã e retire do guarda-roupa aquela blusa, pegue aquele alimento que vai passar, aquele sapato que não vou usar, enfim, que eu possa ser generoso, que eu possa atender aquela pessoa que eu deixei de atender, que eu possa ouvir aquelas reclamações de minha avó, de minha mãe, de meu irmão, de minha tia, de minha esposa, enfim, Senhor. Quanta generosidade, Senhor, eu posso cometer hoje. Dá-me forças para realizar esse desejo. Oro e rogo, Senhor, do fundo do meu coração. O reino precisa estar entre nós. Eu preciso sentir-te em mim, Senhor. Eu sei que ao dar, eu ganharei. Eu sei que a minha prosperidade depende do dar. Dai, dar-se-vos-á, dai, dar-se-vos-á. Eu sei, Senhor, a sua generosidade a mancheia com um grande milagre da transfiguração dos alimentos naquele monte de Cafarnaum. Meu Deus, 2 peixinhos e 5 pães de um pequeno menino jovenzinho que a mãe colocou no embornal para ele ver a pregação do Cristo, transformou-se em 12 cestos, Senhor. Como pode, Pai? O Senhor apenas ergueu as mãos e olhou aos céus e pediu ao Pai. Então eu estou fazendo a mesma coisa.
na minha Cafarnaum, no meu deserto, no meu monte, eu vou pedir, Senhor, esses 2 peixinhos que tem na minha alma, que é a paciência e a generosidade, que eu consiga, Senhor, alimentar a minha própria alma, fatigada, cansada, desanimada, descrente de mim mesmo e de mim mesma. Ó Senhor, que o meu desejo cresça, que o meu sonho não se desvaneça, que eu acorde toda manhã, mesmo que eu vá lá na cova e olhe para mim e veja a terra de minha alma, que ainda não brotou o sentido de generosidade, mas que eu continue regando, Senhor, com orações e preces, regando, Senhor, com a vontade imensa de sentir em mim a generosa orla das brisas suaves e brandas que me tocarão, e eu verei, Senhor, que eu receberei do universo o amor que me falta, a ternura que ainda não me alcança, dos amigos e parentes, ao bem-estar que desejo e não se cumpre, o filho que anseio e não chega, tudo voltará, Senhor, porque eu os dou, Senhor, dou com esse sentimento, Senhor, de que vós me dará também. Não como um negócio contigo, Senhor Deus, não, porque és justo, és inigualavelmente justo. A tua justiça chama-se graça, misericórdia, chama-se beleza e bondade. Como toda beleza não pode deixar de ser bela, sei que vós encherá a minha vida de beleza e grandeza. E como toda grandeza também não pode deixar de ser grande, a tua grandeza me alcançará nos dias turvos, tristes, cinzas. Ah, teus cabelos de ouro, Margarida, as margaridas claras, o miolo tão bonito e singelo nos campos onde passarei agradecidamente, dizendo: Senhor, eu vi a minha terra, a terra da minha alma, generosa e bela, pronta para dar, sem nem pensar em ganhar, Senhor. Amém. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.